Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Mais uma vez, uma satisfação, uma alegria estar aqui compartilhando com os irmãos a mensagem do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar contigo nesse dia, em nome de Jesus. A mensagem que o Senhor toca no nosso coração para falarmos hoje é uma mensagem bastante conhecida, pelo menos pela maioria de nós, que está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, entre o versículo 16 e o versículo 26, onde o Senhor fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O Senhor fala de uma forma muito clara que o Espírito, ele milita, ou seja, ele entra em conflito com a carne o tempo todo. Isso, queridos, está escrito lá no versículo 17, onde o Senhor fala que eles são opostos, né? E o que o Senhor quer nos dizer sobre isso? É que andar no Espírito significa que o nosso espírito, estando ligado ao Espírito Santo de Deus, ele vai sempre nos levar e nos conduzir à vontade plena do Pai. E qual é a vontade plena do Pai para nós? É quando ele descreve os frutos que surgem quando nós andamos no Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Todas essas obras, todos esses frutos, são frutos que surgem quando nós andamos guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus. Quando o nosso espírito está de fato conectado ao Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a todos esses frutos maravilhosos que nós podemos observar. Mas quando nós nos desligamos e nos desconectamos do Espírito de Deus, então quem ganha força no controle da nossa vida é a nossa carne. E como o apóstolo Paulo, aqui usado pelo Senhor, ele vai nos dizer, olha, quando nós deixamos a carne falar mais alto, nós então colhemos as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Quantas coisas nós podemos viver quando nós deixamos que a nossa carne fale mais alto do que o nosso espírito, ou que o Espírito Santo de Deus falando ao nosso espírito. Fato é que eu acho muito interessante, e foi aonde o Senhor me chamou mais atenção nesse texto, é que ele diz que a carne tem obras, mas que o espírito produz frutos. É interessante pensarmos nisso, né? Porque quando eu penso em obras, o Senhor me traz à memória algo que é penoso, algo que é trabalhoso, algo que demanda energia, né? Para fazer uma obra, nós despendemos de muita energia, de algo que é mais sacrificante. Mas o fruto, ele é algo natural que acontece a uma planta. A planta, ela não se esforça para dar frutos, ele acontece porque é natural, faz parte da vida da planta. Então, queridos, o Senhor me chama muita atenção nesse texto, é que todas as obras da carne, elas são penosas, elas são trabalhosas, elas demandam energia, demandam muito gasto do nosso tempo, das nossas forças, que muitas vezes nos consomem, que nos tiram, muitas vezes, algo tão mais produtivo quando nós envolvemos com tudo isso, que o Senhor vem relatar ser obras da carne, né? Sugam as nossas energias, demandam das nossas forças. No entanto, quando nós andamos no Espírito, nós colhemos não mais obras penosas, mas sim frutos deliciosos, frutos aprazíveis, frutos que trazem o gozo, né, a alegria, a felicidade. Os frutos do Espírito são prazerosos, nos fartam a alma. E isso, de fato, torna bem nítido para nós o quanto o espírito e a carne, de fato, são opostos. E eu nunca consigo pensar nessa mensagem, quando falo de frutos do Espírito, eu sempre me lembro, né? O Senhor sempre remete essa passagem, quando falar em frutos do Espírito, eu sempre sou levada a pensar
na mensagem transmitida por João, lá no capítulo 15, aonde Jesus ele se coloca como a videira verdadeira e ele diz que os ramos somos nós e que é impossível que os ramos produzam frutos se não estiverem ligados à videira. Quanto mais ligados à videira, mais frutos os ramos produzem. E assim é também conosco, e essa mensagem para mim elas se complementam muito de forma muito linda. É que de fato é impossível termos os frutos do Espírito sem estarmos conectados à videira verdadeira. Então, nesse dia de hoje, quando você parar para pensar e refletir como está a sua vida, você tem colhido mais obras da carne, um penoso trabalho da carne tem te aprisionado, tem te deixado angustiado, amargurado, fatigado, cansado. Talvez a sua vida esteja sendo mais permeada por obras da carne. Ou, quando você para pensar, você tem vivido o gozo do Espírito, permeado de alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É algo que nós devemos refletir nesse dia de hoje. Como está a sua mente, como está a sua vida, quais os frutos você tem colhido e quais as obras você tem feito. Se as obras da carne têm prevalecido sobre os frutos do Espírito, talvez seja a hora de refletir nesse dia de hoje se está de fato conectado na videira, ou se é o momento de parar e falar: Senhor, eu preciso ser reconectado na videira verdadeira que é Cristo para voltar a produzir frutos. Talvez você já foi um ramo muito frutífero e hoje se sente um ramo infrutífero. O Senhor, ele também diz na mesma mensagem que às vezes é necessário algumas podas, algumas aparas vindas do agricultor celestial, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, e que essas aparas possam te fazer como ramo produzir cada vez mais frutos. Porque quando nos tornamos ramos infrutíferos de fato, o que nos resta é uma poda definitiva e esse galho é lançado no fogo para ser queimado. Eu não quero e não desejo isso para ninguém, pelo contrário. Eu peço a Deus que nesse dia de hoje o Espírito Santo toque o seu coração. E se você perceber que de fato as obras da carne têm sido mais prevalentes do que os frutos do Espírito na sua vida, que você possa pedir ao Senhor que lhe apare, que lhe pode, de modo que você volte a produzir muitos frutos, os frutos do Espírito. E que assim seja sobre a sua casa, que assim seja sobre a sua família, e que o Senhor possa te abençoar ricamente nesse dia de hoje. E até o próximo Palavra da Fonte.